Muito bem, hoje estamos aqui num encontro excelente com grandes nomes da limpeza profissional, a Célia, a Suzane, Patrícia. E hoje o nosso intuito aqui é falarmos um pouquinho a respeito da limpeza profissional, a importância, né? E aproveitando nada melhor do que o momento da feira, a IGESPO, um momento onde se consolida ainda mais a limpeza profissional. E nós, quatro, e assim como outras pessoas entusiastas da limpeza profissional, hoje vamos bater esse papo aqui e falarmos, discorrermos alguns projetos e falarmos a importância da limpeza profissional. E já vou começar com a Célia aqui, um bate-papo, um trocadilho, Célia. Como que você vê a limpeza profissional no mercado hoje no Brasil? Eu vejo esse mercado uma oportunidade gigante de crescimento que ninguém nunca viu. Depois da pandemia, nós tivemos um crescimento substancial falando sobre limpeza, que é praticamente um mercado invisível no Brasil. Então nós viemos hoje para a feira, nós vamos aprender mais e sempre em busca de novos conhecimentos. Isso é importante porque a Suzane também busca esse conhecimento, tanto quanto a Patrícia, que está aqui conosco. E a gente falar sobre esse conhecimento é o que nos move, né? Sempre falar de novos conteúdos, novos equipamentos. O mercado investe em produtos químicos e a gente precisa se profissionalizar. É por isso que a gente se reuniu aqui, entre nós, um bate-papo bem informal, mas valorizando sempre o profissional da limpeza. Eu quero ouvir a sua opinião, Suzane, sobre isso. Uma coisa que a pandemia veio mostrar para nós foi que quando todo mundo achou que o mercado ia quebrar, que todas as empresas iam quebrar, e a gente percebeu, principalmente nós, né? Nós que lidamos com higienização, com limpezas, né? Mais diretamente, e foi o momento que eu percebi que foi onde a gente mais cresceu. Porque as pessoas buscaram soluções, as empresas inovaram muito em produtos. Nós já passamos ontem na feira, eu visitei alguns estandes e eu consegui perceber isso, que muitos químicos inovaram, teve uma inovação muito grande. Nós tivemos uma bagagem de conhecimento, quem quis aprender em 2020, que veio a pandemia, para 2021, aprendeu muito. Nós aprendemos muito, entendeu? Com aquele, a respeito que até o Sérgio tinha um curso de limpeza, de fazer higienização de ambientes, sanitização. Então teve muitas inovações. Eu sou uma apaixonada por química, né? Eu só não volto para a faculdade porque eu já não tenho mais, meus cabelos brancos eu acho que iam destoar no meio dos adolescentes. Porque eu sou apaixonada por... Eu bati um papo bem legal com uma empresa de químico que está entrando no mercado agora, ontem. Cara, é sensacional você ver um químico falando. Eu falei, precisamos inovar, tem como inovar, ainda falei para ele, tem como inovar. Tem como criar novas soluções, principalmente para a minha área que é restauração de piso. Mas eu cresci. Então, se eu cresci, eu fico imaginando a área de sanitização, de limpeza. Foi um mercado muito explorado, né? Nesses 2020, 2021. Vou perguntar agora para a Patrícia, né? Que ela trabalha com higienização de sofá, também algo que cresceu bastante também, imagino eu, 2020 e 2021, não é? Sim. Bom, gente, o que eu venho percebendo com esse mercado, né? Eu atuo desde 2012 no ramo de limpeza, atuava antes no ramo no segmento de limpeza residencial e comercial, e em 2018 decidimos aí entrar para o ramo de higienização de estofados um pouquinho antes da pandemia, né? Já enxergava esse mercado muito promissor, uma excelente oportunidade para quem gosta realmente. Um de vocês falaram sobre a empatia, né? O fato de gostar do que faz. E a gente simplesmente se identificou, né, no segmento de higienização e impermeabilização de estofados, que com a entrada da pandemia, quando a gente, né, pensa que não, o negócio engatilhou e realmente as pessoas começaram a se conscientizar da necessidade da limpeza para a saúde.
Então, limpeza é saúde, limpeza é uma necessidade, assim como a gente toma banho, assim como a gente precisa se alimentar, a gente precisa manter um ambiente limpo e saudável, justamente aí, que está totalmente relacionado à saúde. E com a entrada, com a chegada da pandemia, isso veio para conscientizar e fortalecer o nosso mercado. Então, a gente vem crescendo bastante. Existe sim, né? Obviamente que na mesma velocidade que cresce, muitas pessoas entram para o ramo achando que é brincadeira, não é. Existem técnicas, processos, existe sim a necessidade da especialização. Então, por exemplo, no nosso ramo, não é só ver um vídeo no YouTube e achar que dá para limpar um sofá. Não é bem assim. No ramo dela de piso, no ramo da Célia de pós-obra, no ramo do Sérgio, todos nós aqui trabalhamos com essa conscientização, né, de levar para o próximo a necessidade da especialização e realmente aí transformar esse mercado e representar. Estamos aqui representando uma fatia do mercado que consideravelmente, com certeza aí, né, estão também representando a gente. E essa é a nossa preocupação, com, não só com entregar o melhor para o cliente, mas também de especializar as pessoas que estão querendo entrar para o ramo e que represente também cada um de nós que estamos aqui dedicando nossa energia, nosso tempo aí com conhecimento, né? E é um segmento que eu adoro trabalhar, estou muito feliz. E a oportunidade, levar o melhor para o nosso cliente, levar qualidade de vida. E é isso, assim. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês, viu? Nesse bate-papo. A Patrícia falou um negócio muito importante, uma palavra-chave, eu acredito, na limpeza, né? Saúde. E aí depois você complementou sobre conhecimento. E todos que estamos nessa mesa, nós temos os nossos treinamentos, enfim. E quando a gente fala em treinamento, muitas pessoas às vezes confundem, né? Ah, mas querem vender treinamento. Não. É uma grande oportunidade para que as pessoas possam se qualificar. Eu também, nós temos uma empresa de facilities, e eu nunca esqueço, quando começou a pandemia, eu entrei quase que em desespero. Eu falei para a Dani, minha esposa, e agora, vamos fazer o quê? Empresas fechando, empresas de outros segmentos fechando. A Dani disse, agora é o momento da saúde, agora é o momento da limpeza entrar. E eu sempre gosto de falar também, Célia, a limpeza, você pode perceber, quando você entra num lugar, se tiver tudo limpo, ninguém olha, ninguém fala, que lugar limpo. Mas se estiver sujo, todo mundo percebe. E aí isso veio à tona, principalmente agora com a pandemia, porque a limpeza ela ganhou uma... Alguém, salvo engano, acho que o Ricardo falava para você na live que você fez, o Ricardo, presidente da Abralimp, ele falava que a limpeza antes, as pessoas elas tinham que ser invisível, a pessoa da limpeza. Durante a pandemia e pós-pandemia agora, a limpeza, quando você está num shopping, em algum lugar, que vem alguém da limpeza, você fica tranquilo, porque você sabe que aquele lugar está sendo higienizado. Não é verdade? Ele foi muito feliz nessa colocação. Então é um momento, sim, de nós, prestadores, não importa qual é o segmento, pós-obra, piso, higienização de estofado, facilities, é um momento agora de todos nós buscarmos ainda mais conhecimento, porque nós estamos lidando com a saúde das pessoas. Justamente. E já pegando o gancho sobre isso, se vocês me permitem, por exemplo, eu represento o Viver de Limpeza. Nós temos um treinamento, inclusive agora em outubro, no mês de outubro de 2022, nós vamos ter uma imersão voltada para a área de facilities. E cada um aqui também vai falar do seu conteúdo, que cada um tem um conteúdo numa área específica. E nós falamos muito forte, tratamos sobre essa parte de gestão de empresa. Eu costumo dizer que a limpeza vai muito além da limpeza. Né? Porque não é apenas a técnica. A técnica é para você entrar, para você entender o que você está fazendo. Mas depois você precisa entender sobre a parte de gestão. Evidentemente, algumas pessoas não se identificam com um crescimento, por exemplo, no sentido de eu não quero ter colaboradores, eu não quero expandir o negócio. Então a técnica é o pontapé inicial. Talvez seja o suficiente. Agora, aqueles que almejam escalar os seus negócios precisam entender sobre gestão. E o Viver de Limpeza fala muito forte sobre isso. Depois, no outro momento também, que foi uma forma que nós encontramos de trazermos essa parte de união sobre os segmentos. Porque eu sempre falo que a limpeza, nós temos o gênero, que é a limpeza, e nós temos as espécies de limpeza, que são diversos segmentos. E uma forma de nós unirmos, até eu hoje estou com a camiseta aqui, que é o reality show da limpeza profissional, único do mundo, ou primeiro do mundo, que nós vamos unir todas as classes da limpeza profissional, inclusive químico também, toda a parte de equipamentos. Pode mandar o seu vídeo. Acessando www.viverdelimpeza.com.br, lá tem as informações e instruções como participar, totalmente gratuito, e ainda vai levar uma bolada ainda o vencedor.
quem quiser conhecer mais. Então o Viver de Limpeza é basicamente isso, já peguei carona para falar, Viver de Limpeza basicamente é isso. Nós falamos sobre a gestão, facilities, gestão de pessoas, gestão de empresa, de crescimento mesmo, de escalabilidade, né? Então quem quiser conhecer mais também pode entrar no nosso site e tirar mais dúvidas. E aí eu sei, já seguindo aqui a ordem, eu sei que a Célia também fala muito forte e muito bem também a respeito de pós-obra, né, Célia? Fala um pouquinho aí como que funciona o treinamento. Se me permite, eu já participei do treinamento da Célia, excelente. O treinamento, ele mostra a prática. O treinamento ao vivo, né, vai ser dia 23 e 24 de setembro em São Paulo. E nós vamos falar sobre a limpeza pós-obra na prática. Tem gente que tem dúvida, tem medo do online, né, que nós também temos um treinamento online. E tem gente que gosta do online e tem gente que prefere o presencial. O presencial é o calor humano, é a troca com os colegas, né, aquela vontade de aprender cada vez mais e quer entender um pouco mais sobre esse mercado. Então, 23 e 24 de setembro de 2022, nós vamos fazer o nosso segundo treinamento presencial na cidade de São Paulo. Eu gosto de mostrar para as pessoas que elas podem, e muito do mercado que eu atuo são pessoas de baixa renda ou pessoas que sustentam suas famílias sozinhas, muitas mulheres. E nesse sentido, trazer essa valorização profissional, eu acho que ela é importantíssima. Porque geralmente se fala de limpeza, as pessoas querem se esconder. Sabia disso, Sérgio? As pessoas se escondem. Elas têm vergonha de dizer que trabalham com limpeza, como se limpeza fosse um subemprego, como se fosse algo que desmerecesse o ser humano. Ah, eu não vou gostar de falar que eu trabalho com limpeza. E eu tenho orgulho de dizer que sim, eu trabalho com limpeza. É um setor maravilhoso, leva saúde, como a Patrícia mesmo disse, né? Leva bem-estar. E trabalhar com limpeza pós-obra é um nicho de mercado maravilhoso. A construção civil está em crescente expansão, ela não diminui o tempo todo. A gente vê caçamba nas ruas. E eu tenho até um café com caçamba toda segunda-feira às 6h20 da manhã para incentivar pessoas a irem até as caçambas. Onde tem uma caçamba, tem uma oportunidade de negócio. Então, para quem está começando, para quem quer começar, a gente fala sobre isso, sobre a oportunidade no mercado. E é possível começar um negócio de limpeza pós-obra com pouquíssimos recursos. Basta ter muita boa vontade e, lógico, buscar conhecimento. O conhecimento é algo que faz parte do ser humano, a gente precisa evoluir e essa evolução vem através do conhecimento. Sem ele, a gente não consegue dar um passo além, a gente fica sempre no amador, a gente sempre vai ser aquele profissional que acredita ser profissional, mas é amador. Então, a gente não pode mais ser amador num mercado que fatura mais de 100 bilhões ao ano de limpeza profissional. É um mercado que é muito rentável. Agora, Suzane, eu gostaria que você falasse um pouco da restauração de pisos no mercado, que eu sei que você começou com a pós-obra, mas você gosta mesmo e se apaixonou, né, pela restauração. Então, como eu sou apaixonada pelo pós-obra, você é apaixonada. Estou vendo até os olhinhos da Suzane brilhar, porque é o que ela se identificou. Isso que é o gostoso, né? A gente faz por amor. Então, fala um pouquinho desse segmento que você tanto ama para nós. Então, Célia, como um dia numa live, o nosso amigo Mauro, ele exemplificou bem a restauração de piso como a pós-obra avançado. Que é o que é? Às vezes pisos desgastados, que não seriam pós-obra avançado, mas muitas vezes mármores, porcelanatos que são agredidos durante a obra. Isso acontece muito, você sabe disso. Então isso é um nicho do mercado, às vezes a pessoa não se identifica tanto com a limpeza, mas ela quer agregar valor no pós-obra dela, sem deixar que o cliente imagine que isso faz parte do pós-obra, porque não faz. Então seria a restauração de pisos desgastados, riscados, queimados, entendeu? Aí entra o pós-obra avançado, ou seja, a restauração de pisos.
Mas não é só isso. A restauração de piso, ela vai além. Ela já vai quando o cliente já está morando na casa, ele mesmo faz alguma agressão ao piso, ou risca, ou desgastes naturais em edifícios. Eu até gravei uma vez um vídeo em Curitiba que eu mostrava assim, mas onde que estão os meus clientes, né? E o drone sobrevoava todos os prédios da Visconde de Guarapuava. Quer dizer, muito mercado. Então, quer dizer, tem mercado para todo mundo, para quem já está no mercado e para quem entrou. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, assim, quando eu comecei, eu estava até comentando com a Patrícia, né, que quando eu pensei em desenvolver um método, eu tentei simplificar a forma que eu aprendi, porque eu aprendi da forma mais difícil, que foi investindo, que foi viajando, que foi correndo atrás, que foi fazendo calo no ouvido, falando no telefone, que eu aprendi muitas técnicas com o Rodrigo da Pisoclean, tá? Claro que, como ele falava na época, como muitas pessoas falam, foi mérito meu, mas eu não posso esquecer a minha base. Então eu tenho muita gratidão à minha base, entendeu? Foi ele que me incentivou muito e isso eu tenho muita gratidão por ele. Eu busquei, eu já fui para fora do país, eu já busquei produtos em Barcelona, já fui para lá pegar produtos que agora a Bellinzone traz para o Brasil, né? Que fica caro a gente importar químicos. Então, todos os dias nós estamos testando produtos novos, nós temos o curso online, né? Que ele funciona muito bem. Eu acho, assim, particularmente, eu acho que o online funciona bem melhor. É um produto melhor para quem está começando, porque ele tem as videoaulas, ele é consultivo. Então, tem todos os processos estão lá. Eu ensino desde o início o princípio, né? Igual eu falei para ela. O princípio dele é para quem sabe do zero. E daí, à medida que a pessoa vai avançando no curso, ela vai pegando o pulo do gato, que foi onde eu comecei a cortar processos, que eram desnecessários, mas que são muito atrativos para quem vende produtos químicos. Só que a maior gasto nosso hoje, como restauradores de piso, não é o produto, mas é a mão de obra em si. Então, no avançado, no pulo do gato, o profissional ele aprende a executar o mesmo processo que ele levaria 2 dias, ele fazia em um dia só com uma equipe reduzida. Então, aí que está a sacada do curso online. Nós temos também o presencial, para quem gosta de presencial, temos presencial. Ele vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de janeiro. Já está à venda por lotes, né? Que a pessoa pode se programar para comprar passagem, para ir para Curitiba. De repente, já ganhou o curso do Sérgio, né? Já vai ficar, já fica por lá mesmo, né? Porque na sequência, né, ele vai ser bem próximo, né? A pessoa já fica passando umas férias em Curitiba e já concorreu ali e vai para o curso do Sérgio, que orgulhosamente eu também visto a camisa, tá? Nós estamos juntos nessa. Então, eu acho assim, igual o Sérgio sempre fala uma coisa muito bacana e na primeira vez que ele falou eu pensei, mas é verdade. Eu respiro restauração de piso. Eu amo isso de coração, eu acho que as pessoas veem nos meus olhos, que eu gosto muito. E é uma coisa que leva a minha energia, que leva para o cliente investir no meu trabalho. Porque são trabalhos que são 30, às vezes 30, 40, 50 mil reais, que a pessoa tem que te dar uma entrada para você começar a trabalhar. E a pessoa tem que acreditar no que você fala. E isso que eu falo para todo mundo que está começando. Primeiro você tem que ter base. Depois que você tem a base e o conhecimento, ninguém mais para você. Sabe, isso é muito importante, entendeu? Quando você tem o conhecimento. E eu estou aí, o curso Restaurador VIP está aí para auxiliar. Workshop, nós vamos fazer um workshop também, que vai ser um treinamento em que nós vamos dar uma introdução e o treinamento vai ser todo online, mas a execução do trabalho ao vivo. Para quem gosta de ao vivo, vai ser um treinamento online que vai acontecer ao vivo e as pessoas vão poder tirar suas dúvidas ao vivo também. Em tempo real, só que esse é um novo formato que a gente está desenvolvendo, eu em parceria com o Sérgio, e a gente já está estruturando tudo para isso rolar já nos próximos meses, né? Talvez, próximos dias isso aí já vai rolar. Tá ok? Então vamos saber agora do treinamento da Patrícia, né? Você tem treinamento? Vamos lá então. Porque aqui nessa mesa tá os melhores. Gente, eu vou começar falando um pouco sobre o que a Célia comentou, né? Do preconceito. A gente sofreu isso, né? As pessoas, quando souberam que eu saí de uma empresa onde eu trabalhava como executiva de expansão e fui lavar sofá, todo mundo meio que falou, nossa, ela realmente
pirou, né? Realmente pirou e precisa aí de, no mínimo, um psiquiatra. Já escutei isso, sério, tipo... E escutei pessoas falando assim, mas vai ter uma hora que não vai ter mais sofá para você lavar. Isso uma pessoa da família, né? E eu ali na minha, gente, como as pessoas não têm conhecimento em relação ao setor de limpeza, que é como a gente deu o exemplo, é como o alimento, é realmente uma necessidade, né? Imagina, um ambiente limpo, não é agradável você chegar num ambiente limpo, saudável, igual você falou, você chega num ambiente sujo, a primeira coisa que você vai reparar realmente vai dar aquele mal-estar. Então, a limpeza, a saúde, bem-estar e a preocupação em relação a essa questão do preconceito, para a gente que atua no ramo, é realmente desnecessário, né? É uma coisa que a gente tem que passar por cima e falar, legal, vamos seguir o nosso propósito, que a gente tem um propósito com isso. Quando eu iniciei no segmento de higienização de estofados, foi porque realmente eu vi que era uma necessidade e me apaixonei. Restauração, preocupação com o meio ambiente, porque muitos estofados são descartados, muitas vezes num rio, num lixo, e isso faz mal para o ambiente. As pessoas não sabem da necessidade de pós-obra, é uma necessidade, é algo que você precisa, né? Restaurar um piso, a questão do facilities, tudo isso engloba dentro também do setor como uma necessidade de mercado e como, sem dúvida nenhuma, gente, eu tenho certeza, como 1 mais 1 são 2, que muitas vezes a gente, dentro do nosso setor, um dia ganha mais do que muitos doutores por aí. Então, é algo que realmente a gente se preocupa. E a também em especialização no ramo surgiu devido à demanda. A gente começamos a Neide Maria em 2018, e aí começaram as pessoas a ver as nossas postagens, os nossos serviços e perguntar, né? Como que vocês fazem, qual o produto que vocês usam, qual que é a técnica correta, como que eu tiro mancha disso? E foi quando a gente enxergou a necessidade realmente de trazer aí, né, levar o conhecimento e transferir o nosso know-how, nossa experiência para essas pessoas. E com mais de 2 anos ali lutando no dia a dia, já lavei muito sofá, as pessoas olham e falam, essa daí deve ficar só atrás do computador lá. Hoje eu fico, né, porque precisa realmente de uma pessoa para fazer o atendimento, gestão, e tem o projeto também. Mas a nossa preocupação em relação hoje a levar o conhecimento muitas vezes de forma gratuita, né? A gente trabalha muito de forma gratuita na internet, é realmente para transferir o nosso know-how, transferir a nossa experiência para fortalecer o ramo e cada dia mais representar esse ramo, né? É triste quando a gente pega, por exemplo, uma situação onde não existe essa profissionalização, onde não existem, até uma questão que a gente estava conversando, pessoas que às vezes estão no mercado ensinando o que não sabem, ou ensinando realmente o que não convém, né? E aí é algo que a gente realmente está aqui com esse propósito de levar o conhecimento. A gente tem um projeto que é um método Neide Maria. Através do método a gente transfere o nosso know-how, nossa experiência com a Neide, que é a nossa empresa. A gente vive, né, essa experiência, assim como vocês também. Temos o método online e o método presencial. Nesse momento a gente está passando por uma reestruturação dentro do projeto. Então hoje a gente está indo para uma sede nova. Não tenho agenda ainda, né, para disponibilizar aqui, mas participarei com muito orgulho do evento da Célia, com todos eles aqui. Com muito orgulho estaremos lá no dia 23 e 24 e eu espero vocês, tá bom? E eu quero agradecer por estar aqui com vocês, estou muito feliz. Eu fiz um cálculo rápido depois que a Célia mencionou e é uma pergunta que eu tenho para fazer para você que nos acompanha. A Célia mencionou que hoje nós temos aproximadamente um faturamento, o mercado movimenta 100 bilhões. Antes de entrarmos aqui ainda nós conferimos a informação de um instituto. E eu fiz um cálculo rápido. 100 bilhões de faturamento anual. Hoje há uma estimativa de aproximadamente 5 mil empresas no mercado. Se nós pegarmos 100 bilhões de faturamento e dividirmos por 5 mil empresas, estaríamos falando em 20 milhões de reais por empresa. 20 milhões de reais. Você tem uma fatia dessa de 20 milhões na tua empresa? Se dividirmos isso por 12, bate quase 2 milhões, 1 milhão e 700 mil. Você fatura 1 milhão e 700 mil por mês? Não, é um número impossível para mim. Não é impossível, porque esse dinheiro ele está na mesa, Célia. Esse dinheiro ele está na mesa. Mas quem vai ter acesso mais rápido a esse dinheiro? Quem buscar conhecimento. E 15 anos, você 15, 17 anos, 16, eu quase 17, 15, 16.
Quanto tempo? 10 anos de mercado. Se tivéssemos o conteúdo que tem hoje no mercado disponível. Você que busca um conhecimento, por exemplo, de higienização de estofado, olha a importância. Você está começando agora. Eu quero fazer higienização de estofado, me identifico. Você vai estar pulando 10 anos. Você vai estar pegando um atalho de 10 anos. 16 anos de pós-obra. 16 anos de piso. 16, 17 anos de facilities. Coisas que a gente errou lá atrás e que foi muito dinheiro. Não é? Muito dinheiro. Na imersão que nós vamos fazer, eu estava falando ontem com um aluno e ele disse, Sérgio, olha, a minha dificuldade é tributário. E ele confidenciou um problema da empresa dele e eu disse, na imersão, o valor que você vai pagar, em 1 hora você vai tirar o teu investimento. Em 1 hora, porque o meu contador vai te ensinar a fazer um negócio lá. Entendeu? Então, assim, é um atalho. É um atalho. Então, acho que a recomendação que fica para todos, busquem conhecimento, mesmo que não seja nosso. Mas busque o conhecimento que você vai ver a mágica acontecer na tua empresa. Tanto Célia, Suzane, Patrícia, nós temos diversos depoimentos de pessoas falávamos ainda há pouco com a Célia sobre pessoas vindo falar conosco na feira, pessoas chorando, agradecendo o que nós fizemos na vida das pessoas. Isso não tem preço. Mas as pessoas tiveram que dar o primeiro passo. A gente tem aquela teoria lá de Pareto do 80-20. Você tem que fazer os teus 20%. Qual é os teus 20%? Como a Suzane falou antes. Mas eu busquei o conhecimento, eu agradeço a minha base. Mas ela teve que dar o primeiro passo. Se você não der o teu primeiro passo, infelizmente você vai ficar para trás. Assim como eu e vocês também devem ter pessoas que acompanham vocês desde quando vocês iniciaram no online, pessoas que não adquiriram. E é nítido a diferença daquelas pessoas que buscaram conhecimento e daqueles que ficam igual ao cemitério. Eu gosto de fazer essa analogia. Só recebe, né? Só recebe. Mas aí não dá um passo. E aí você vê outras pessoas ali evoluindo, que buscaram o conhecimento, que entraram há 3 meses atrás nos acompanhando e já dão um baita de um pulo. E aqueles que estão, no meu caso, desde 2018, que ainda não investiram por algum motivo, por alguma razão, mas estão ali ainda e ficam parados. Então, acho que a mensagem que eu deixo para vocês é sobre isso. Não sei se você compartilha desse pensamento, Célia. Eu compartilho desse pensamento porque eu busquei o conhecimento assim que eu comecei. Eu não sabia diferenciar uma pedra de um porcelanato. Para mim era tudo piso. E eu comecei a descobrir o porquê que podia um produto e porquê que não podia outro. Mas eu não tinha ideia do que era um ácido e um alcalino. Eu não sabia o que era uma escala de pH. E eu fui buscar esse conhecimento. Acreditem, né? Eu vim de um mercado que não tinha absolutamente nada a ver com limpeza pós-obra. E eu entrei porque disseram que era lucrativo. Esse foi o primeiro passo. Eu entrei porque era lucrativo. E eu me apaixonei por isso, porque eu via a diferença que fazia a limpeza profissional em uma mansão de 1000 metros. E o cliente olhar e falar, nossa, meu porcelanato ficou impecável, meu vidro ficou limpo, não tem respingo de tinta. E isso ressaltava aos olhos. Quer dizer que o investimento que ele fez em um imóvel de alto padrão só foi ficar impecável e ele conseguir ter o orgulho daquilo porque entrou uma equipe de limpeza. A limpeza que ninguém valoriza, a limpeza que ninguém olha, a limpeza que é invisível. Só que essa limpeza, ela é essencial no mercado. Por isso que a gente levanta essa bandeira do profissionalismo, da profissionalização. Se a gente não busca esse conhecimento, no meu caso, são conhecimentos específicos sobre pisos, pedras, sobre vidros, sobre todo tipo de superfície, bancadas das mais diversas. Então a gente tem que entender sobre uma logística imensa que faz parte da limpeza pós-obra. E a mesma coisa é o caso da Suzane. Ela também trabalha com mármores, com granitos, com todo tipo de revestimento. A Patrícia, ela trabalha com centenas de tecidos diferentes. Ela tem que entender não só dos tecidos, como também dos produtos. Então, tudo isso faz parte do conhecimento. O Sérgio, ele é mais amplo ainda. Ele entende de produtos, ele entende das superfícies, ele entende de facilities. Ele acabou de dizer aqui sobre o mercado tributário, que quem trabalha com isso precisa, né, Sérgio, entender sobre tributos. Como que eu pago o imposto, né? Como que vai ser melhor para a minha empresa? Que tipo de alíquota eu posso trabalhar?
Então a gente está falando aqui sobre diversos assuntos, então isso precisa ser mudado, porque a limpeza não é só vassoura, não é só pano, não é só uma enceradeira. A gente tem que buscar esse conhecimento para que faça a diferença nas empresas. Nós buscamos hoje a profissionalização e a gente só consegue isso através do conhecimento. A gente vai bater nessa tecla todas as vezes, não é só vender curso, como o Sérgio disse, a gente tem que buscar a profissionalização do mercado. Por isso que existe uma feira voltada para o nosso setor. Essa feira ela acontece a cada 2 anos e a gente vai passar esses 3 dias visitando todos os estandes, sabendo das novidades, das inovações, das tecnologias, para que a gente possa levar esse conhecimento para os nossos seguidores e também para os nossos alunos. Certo, Suzane? Tem um ditado que diz assim, se você der apenas um passo, você já não estará mais no mesmo lugar. Então é muito fácil, né? Aquela pessoa que tem medo de investir, que tem medo de ir para frente. A Célia falou uma coisa muito importante para um aluno no presencial, que ela brilhantou nosso evento lá presencial, assim como o Sérgio. Mas a Célia esteve lá e deu uma aula para um aluno que ele queria saber assim, quando que eu vou ganhar dinheiro? E ela exemplificou muito que é a vida do empresário, né? Primeiro você tem que saber a técnica, depois você se profissionaliza, depois você encanta. Porque você começa a ganhar dinheiro quando você começa a encantar seus clientes com o seu conhecimento, com o trabalho que você presta para ele. Então a Célia deu uma aula gigante e esses dias eu fui obrigada a falar exatamente isso, citar você para um aluno, né? Eu falei, não, existe uma fase bem difícil também, que é a fase que eu chamo de desmame, né? Quando a gente é CLT, que faça chuva, faça sol, no último dia útil do mês ou no 5º dia útil, o nosso pagamento está lá. E essa fase é bem complicada. Isso aí é guerreiro. A pessoa largar a CLT como eu fiz, como ela fez, a gente largou a CLT. Você também, né, Sérgio? A gente largou a CLT com cara, coragem, coração e não sabia como ia ser. Mas vale a luta. A luta nossa é importante. Essa luta vale a pena. Ela vai ser um processo doloroso no 1º mês, 2º mês, até 1 ano é doloroso. Porque você já não conta mais com aquele dinheiro garantido, né? Que agora, com tanto desemprego que a gente vê, também não está garantido para ninguém. Mas esse processo é muito importante para quem tem coragem, para quem quer inovar, para quem já está procurando, igual você falou, pais de família, muitas pessoas que estão desempregados, é uma forma de você começar a ganhar, né? Começar a ter uma rentabilidade. Tem muitas pessoas que, igual o Sérgio uma vez citou numa live, um cara que estava desempregado e ligou há pouco tempo para você chorando, lembra que você estava acho que num hotel, chorando, agradecendo ao Sérgio para mostrar esse primeiro passo que ele podia dar. Então nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui nesse processo de encurtar o caminho, tá? Esse caminho, essas pedras que a gente encontrou, porque a gente encontrou muita pedra, gastou muito dinheiro para tirar essas pedras, isso custa caro, são produtos que a gente usa desnecessários, processos desnecessários que a gente teve muitas vezes, justamente pela falta de conhecimento da Célia. Eu também tinha isso, não saber do que se trata um alcalino, não saber do que se trata um ácido, não ter a mínima ideia do neutro, das barrinhas lá que a gente mede, o neutro, o alcalino, o que era uma coisa. Esse processo, quando você adquire qualquer um desses cursos que estão nessa mesa agora, isso daí não é uma coisa que você precisa se preocupar, porque a gente já vai ensinar o método certo. Nós já vamos explicar para você o que é um alcalino, quando que você usa, o que é um ácido, quando você usa, qual que é o processo que você vai usar se você tiver esse problema, ou se você tiver essa pedra, você faz o quê? Mas se eu tiver um porcelanato, eu faço o quê? Qual que é os produtos que reagem? Qual que é os produtos que fazem diferença? Eu ainda até hoje, semana passada eu estive num cliente, até comentei para aquele cara da empresa de produtos químicos, que eu estava com 2.000 na minha maleta. Eu digo assim, olha, estavam queimados de ácido num porcelanato, eu falei, estou com R$2.000 aqui de produtos. Que era toda a linha Restaura, pó de polimento, mais alguns outros produtos, que é o que existia, que existe hoje no Brasil para porcelanato.
São poucos, porque é uma pedra fabricada, né? Uma pedra não, uma superfície, né? Um piso fabricado. Então você não pode lixar ele, salvo exceções, mas não pode se lixar. Então eu falei, estou com 2.000. Quem hoje pode investir, que está começando, que pode ter esse investimento? Poucas pessoas ter tudo isso. Então a gente tem que, como o Sérgio falou, vamos encurtar esse caminho, vamos ensinar você a usar somente o que funciona. Qualquer curso que você comprar aqui, ele já é bem resumido. Vamos passar agora para a Patrícia, né? Para ela explicar o que é o curso dela. Vocês citaram muito da importância, né, dos detalhes do conhecimento. Vou falar um pouquinho do estofado, que foi o que a Célia falou. Nós temos ali vários tipos de tecido. Existem sofás, gente, sem brincadeira, né, de 500 a 200 mil reais. Até eu fiquei surpresa esses dias. Por quê? Não porque o tecido, não, porque é um designer, uma pessoa que fez. Então, existe sim essa responsabilidade. Então, quando você pega um linho cru, né, um algodão, quando você pega um tecido específico e você não sabe que produto utilizar, você corre o risco de ter um prejuízo muito grande. Quem trabalha com impermeabilização, se não souber chegar no pH ideal para impermeabilizar, você não vai obter um resultado com sucesso. Então não é brincadeira, né? A gente tem ali a mistura de produtos. Hoje a gente trabalha com a linha da GS, que a gente consegue ali misturar os produtos e um potencializar o outro. Mas isso não existe no mercado. GS é uma exceção porque eles são específicos para a linha têxtil. Se a gente pegar uma outra marca, a gente já não pode fazer essa mistura, a gente já não pode, a gente tem que tomar esse cuidado e ter esse conhecimento, né? Existe a técnica correta, existe o processo de extração, existe o movimento ali no sofá. Muitas vezes a gente pega um técnico que está ali, né, espalhando o produto sem alinhamento, sem processo, assim como todos os segmentos. A gente existe um começo, meio e fim. Por onde que eu começo, por onde que eu termino? Aquele exemplo que você me contou como chama? O portal, né? Do portal, exatamente. Existe todo um processo. Por isso que muitas vezes, quando a gente está presente, as coisas fluem muito bem, né? Porque você está ali orientando, cada um tem um método e é exatamente isso. E o que eles falaram, dinheiro, gente, é consequência, né? E o que é fundamental, eu aprendi isso apanhando muito, né? Quando eu era CLT. Justamente a gente às vezes está no emprego infeliz, totalmente infeliz, passando por situações desnecessárias, muitas vezes não vê o filho, né? Vê o filho dormindo de manhã e vê o filho dormindo à noite quando chega, não tem tempo para a família, acaba desgastando ali a questão da saúde e você se sujeita a estar ali num movimento totalmente que não está te fazendo bem. Se não faz bem para você, não faz bem para sua família, não faz bem para sua saúde. E foi assim que eu decidi fazer o que eu gosto. Então, seja qual for o segmento, seja qual for o mercado, tem essa empatia, né? Tem essa conexão. Um exemplo da Célia, que conhece o processo de higienização, já sabe fazer, mas não se identificou. O que ela ama fazer pós-obra, né? Suzane, Sérgio, cada um se identifica com o seu setor. E a paixão, o amor, né, a dedicação, a energia, o levar essa energia para o seu cliente final, ele sente, o mercado sente, as coisas fluem e o dinheiro é consequência de tudo que a gente faz, né? Não começar um negócio assim, eu vou começar porque isso dá dinheiro. Não, eu vou começar porque eu gostei, eu sei que isso vai ser lucrativo e vai me dar, né, esse gás. Claro que o dinheiro, ele motiva a gente, né? Mas ele é consequência de tudo que a gente faz. É isso. Sérgio? Então, acho que cada uma complementou aqui as informações referente à limpeza profissional. Acho que ficou bem claro para todos que limpeza profissional é um negócio que está em ascensão cada vez mais, principalmente devido à pandemia. E você pode encontrar diversos conteúdos de qualquer um de nós, tanto no YouTube, Instagram. Você vai encontrar o teu Instagram, Célia Miranda, @Célia_P Miranda, Viver de Limpeza, Restaurador VIP, Método Neide Maria. Você vai encontrar tanto no YouTube, de todos, né, também, no YouTube, quanto... O meu também, Sérgio, é o Obra Mais Limpa. Se você clicar o Obra Mais Limpa, você já vai chegar no meu perfil no Instagram. Que é o método da Célia, Obra Mais Limpa. Então, no mais, agradecer a todas, com 3 belas mulheres aqui, loira, linda, alta, magra e rica. E rica, né? Muito obrigado a todos.